Eu vou começar com a Inês. A Inês é autora, entre outros livros, tem um livro muito bom sobre publicidade, Mídia de Chocolate, não é? Tem o Mídia de Chocolate, tem o Televisão e Publicidade. Televisão e Publicidade, há muitos anos trabalha com isso. E um dos livros mais recentes é este aqui, escrito junto com a Andréia, né? Isso. Andréia Paiva Cavalcante, que é Qualidade na Programação Infantil aqui da nossa televisão, da TV Brasil. É boa essa nossa programação? Pode falar, seja honesta e sincera. Assim, foi uma oportunidade muito grande para mim, para o Green, fazer uma discussão sobre essa questão da publicidade, sobre a televisão e a qualidade da programação aqui no Brasil. E esse estudo ele foi feito com base na ideia de que a TV Brasil ela cumpre uma função como TV pública complementar. Então, ela deve oferecer aquilo que a televisão comercial usualmente não apresenta, não traz. Então, ela tem qualidades assim, bastante significativas. Um dos elementos que a gente mais destaca no trabalho para fazer essa reflexão é o elemento da diversidade. Então, diversidade de formatos, diversidade de gêneros, diversidade de linguagens, diversidade na forma de representar as crianças desse país. Né? Então, há muitos méritos nessa programação, em especial se a gente compara com a TV comercial, que trabalha com padrões mais restritos, né? A gente viu que na década de 90 a gente tem muito programa de auditório, era basicamente isso, eles reconheciam como uma vitrine de produtos, inclusive, as gincanas eram feitas para depois dar um prêmio à criança, os cantores eram chamados para depois anunciar um CD, então aquele formato, desenho, brinquedo, gincana. Para vender mesmo? Para vender mesmo, ali não tinha dúvida, era muito claro. E assim, a chegada da TV Brasil, ela faz um contraponto muito grande a isso. Já no momento de declínio dessa programação, que assim, como era para vender e como a sociedade brasileira começa a se organizar um pouco mais nessa defesa desses direitos, né, eles começam então a migrar para a internet, para outras áreas, né, onde a regulação ainda não está tão avançada, inclusive o processo de discussão ainda está em curso sobre isso. E você tem um declínio muito grande da programação infantil nas TVs abertas. Né? Elas migram para onde? Migram para os canais fechados. Praticamente desapareceram na Praticamente desapareceram, né? E então essa criançada também está migrando muito para esse novo universo de convergência, esse novo contexto, né, em que eles também acessam TV. É importante que a gente veja isso. A migração não faz com que essa criança ela não acesse mais a internet, ela acessa por outros mecanismos. Acessa a TV. Né? Acessa a TV via também. Internet. Também, via internet. Né? Inclusive, assim, a gente tem tido a oportunidade de participar de algumas audiências públicas, que são uma forma de começar a fazer essa discussão de uma forma mais ampla. Porque, por exemplo, Ceará tem 50 horas de programação semanais desse tipo de programa. Desses de violência? Desses de violência, desses policiais. E eu acho que a grande questão, quando se relaciona essa discussão, além de todo esse impacto e toda essa discussão da violação, é a questão da classificação indicativa. Por que esses programas escapam? Porque eles se afirmam como jornalistas e essa classificação está sendo considerada como legítima. Então, eu acho que é importante que não só a sociedade, Lalo, mas eu acho que é extremamente importante que a academia se posicione em relação a esse tipo de programa. Esse tipo de programa atende os critérios de jornalista? Ele atende os critérios de noticiabilidade? Eu nunca vi uma faculdade de jornalismo se manifestar sobre isso, curso de jornalismo. Pois é, eu queria lhe dizer com muita alegria que eu estou com uma orientanda que terminou uma monografia, agora ainda é uma monografia, mas ela vai continuar no mestrado, trabalhando essa temática, e ela começa a enfrentar um pouco essa discussão. Para uma monografia ainda é algo inicial, mas isso a gente vai avançar. Então a gente discute os critérios de noticiabilidade, a gente discute o código de ética do jornalismo, a gente discute então que esses parâmetros eles não estão sendo considerados. Então por que esse programa se qualifica e é legitimado como um programa jornalístico? Porque se ele não fosse considerado um programa jornalístico, a primeira coisa que impactaria nele era a classificação. Claro. Ele iria para um outro horário. Claro. Então, ele não iria atingir de forma massiva, inclusive essa formação contrária aos direitos humanos que eles estão fazendo em nossas crianças e nossos adolescentes, né? Além da exposição. Né? Essa monografia é um avanço. É mais um avanço, né, nessa discussão positiva. Eu queria trazer aqui um outro ponto de vista, que é o ponto de vista das crianças. Né? A gente tem feito pesquisa nesse país afora sobre a forma como a criança vem percebendo a publicidade. Né? Então, há muitos depoimentos que trazem uma figura expressa na seguinte palavra: onipresença. Tá? A publicidade ela está na TV, ela está
ela está nas mídias sociais, ela está nas redes onde essa criança vai, ela está nos jogos onde essa criança está. E isso torna para a criança uma relação muito, além do abuso, da falta do entendimento, a questão da pressão sobre ela. A gente tem várias crianças que narram, que tentam sair, que vão para outro, por exemplo, estão num joguinho, vem a publicidade, eles tentam pular e tal, aparece de novo, né? Tentam ir para um outro canal, aparece de novo. Então, assim, ela não tem muito escape. Você tem pesquisa com crianças, sim? Isso, a gente está realizando algumas pesquisas, a gente ainda está num processo de fechamento desses dados, mas, assim, é muito significativo, assim, a gente tem muitos depoimentos significativos das crianças sobre isso. Porque tem um problema, né? Inês, eu queria ouvir você. Sim. Tem um problema que a criança, de uma determinada faixa etária, até uma determinada faixa etária, não identifica o que é publicidade. Regra geral, os estudos a nível até internacional, eles evidenciam que a criança, até a faixa de 6, 7, em alguns estudos apontam até 5, ela não entende mesmo o que é a publicidade. Há uma outra diferença que é entender que ali uma publicidade é uma coisa, entender os argumentos persuasivos já é outra coisa, já é um nível maior de compreensão. Entender até alguns argumentos persuasivos, mas estar preparado para lidar com essa pressão. Então, são níveis diferentes de compreensão, né? Então, assim, a criança menor, realmente, às vezes, ela sequer entende o que é publicidade. E aí, ela mistura com programação, ela mistura com personagem. A criança já na faixa 8, 9, 10, 11, ela já vai começando a compreender. Na televisão é mais fácil, né? Com todos os problemas na televisão é mais fácil. Por quê? Porque ela tem o break, né, como a Laís falou, tem o break, tem o sinalização de sons que fazem... Mas às vezes eles colocam dentro do Sim. o merchandising. O merchandising aí também já fica mais difícil para a criança compreender, como é o caso nas redes sociais, por exemplo, do advergame, né, em que a criança vai brincar. Como a gente tem outro fenômeno, eu sei que o nosso foco hoje aqui é TV, mas é importante a gente ver um pouco esse processo da infância em geral, né? Então, por exemplo, a gente tem muito hoje a criança que, por exemplo, que é um youtuber, né? Então, ela recebe produtos desses youtubers, dessas empresas, para fazer uma publicidade daquele produto, daquela marca, né? E muitas crianças não conseguem identificar que aquilo ali tem um aspecto comercial envolvido. A própria criança que às vezes faz, quando ela é muito pequena, ela faz porque dentro do conjunto da relação familiar, aquilo ali é colocado como uma coisa bacana, ela recebeu um brinquedo, ela gostou daquele brinquedo. Tem um canal imenso de publicidades em que a criança simplesmente, a comunicação, ela é simplesmente a criança abrindo um pacotinho e explicando o que é o brinquedo, né? E esse processo, né, que é o unpack, né, que você vai abrir o brinquedo e vai explicar o que é esse brinquedo, milhares de crianças ficam assistindo isso, né? Então, na verdade, houve um processo de disseminação ostensivo dessa publicidade e essas crianças, elas têm reiteradamente falado da questão da repetição, de como elas se cansam, de como elas estão, vamos dizer assim, saturadas desse processo, dessa comunicação intensiva dirigida a elas. Será que os publicitários não percebem que isso pode ser até contraproducente? Olha, acho que alguns publicitários entendem e até tentam fazer um certo... publicitários tentam fazer até uma certa média em relação... Eles sabem que todo o excesso acaba sendo prejudicial. Né? Por exemplo, os jingles, né? A criança escuta 1, 2, 3, ela não aguenta mais. Quando ela gosta do jingle, ela vai cantar milhares de vezes. Então, a aposta é essa, que elas gostam. Sim. Quando ela não gosta, ela, assim, às vezes fica na cabeça dela, mesmo sem ela ter gostado, mesmo sem ela ter curtido. Então, é quando você vê que essa incidência não é só no plano racional, daquilo que a criança é capaz de elaborar, mas é algo que fica para o adulto. Quantos jingles ficam na nossa cabeça? É verdade. Né? Então, você cria uma fidelização de uma marca com essa criança, seja pelo jingle, seja pela relação dela com um joguinho que lança uma marca. Por exemplo, eu tenho uma Barbie, a criança está brincando de Barbie, ela está brincando com as roupinhas de colocar no guarda-roupa, o guarda-roupa da Barbie, e ela está firmando a relação de fidelidade dela com a Barbie. Agora, ao fazer isso, ela está entendendo de fato, né, que aquilo ali é uma relação comercial. Então, acho que isso que é importante, que a gente traga também esse ponto de vista, né? E essa reflexão, eu acho que é preciso no Brasil que
vários estudos explorem mais essa questão. Né? Aberta, né? Com certeza, na TV aberta ainda é o que a gente tem de melhor, inegavelmente. A gente tem uma diversidade expressiva como eu disse, de gêneros, de linguagem, né? Uma programação bastante interessante para várias idades, para várias faixas etárias. Elas têm o cuidado, por exemplo, para crianças que estão na fase de desenvolvimento da linguagem. Tem um programa que tem mais aquele direcionamento. Tem a questão da diversidade regional, né? Um programa como o Dango Balango, um programa como o Catalendas, né? Então são programas que já traz, agora mais recentemente teve a estreia, não é? Que a gente viu aí de mais um programa infantil, o Icarajé Mágico, eu acho. Assim, a preocupação também, mais recentemente a gente viu programa... Igarapé, isso, eu estava tentando lembrar. Igarapé Mágico, assim, trazendo toda a realidade da Amazônia e tal. A gente tem aí um programa interessante também, que recentemente entrou também na estrutura da TV Brasil, que foi o programa onde eu tenho protagonistas negros, numa abordagem que era completamente lacunar na realidade brasileira. Então, assim, realmente é fundamental que as crianças tenham esse acesso, né? E agora a gente quer que isso se amplie também para as TVs comerciais. O Marcos Tavares está corretíssimo. É um direito da criança ter acesso a essa programação e ter acesso a uma programação de qualidade. Quer dizer, no momento que eu não posso mais fazer da TV uma vitrine, eu não ofereço mais essa programação. Quer dizer, então evidencia muita lógica que está por trás da construção desse tipo de abordagem para a criança. Eu concluo, Inês. Para concluir, Lalo, o que eu sonho é que a gente possa pensar, fazer valer aquele princípio constitucional que coloca a criança como prioridade, de fato. Isso significa entender que pais, professores, comunidade, sociedade, Estado são igualmente responsáveis pelas crianças, por aquilo que é dado a ela, por aquilo que é oferecido a ela enquanto proposta de comunicação, porque é a formação dessas crianças para hoje e para o futuro. E nesse sentido, a gente não pode pensar nisso sem pensar no marco regulatório da mídia. Então, o meu sonho seria um marco regulatório da mídia, que eu acho que nesse momento hoje ele é mais desafiador com a ampliação do espectro de acesso da criança a essas redes móveis, redes digitais. Eu acho que é muito... Vai além da televisão. Vai além da televisão, precisa ser enfrentado, porque a televisão é concessão, ela já está circunscrita a uma série de parâmetros que muitas vezes não são respeitados, ainda precisa ter avanços em relação a isso, a regulação da publicidade, a gente precisa ter a garantia de que essa programação infantil ela seja produzida, que seja uma comunicação de qualidade. Quer dizer, o princípio da qualidade no tratamento comunicacional com a criança que ele prevaleça, que ele seja o eixo da comunicação. Então, se você fala em sonho, esse é meu sonho, né? Que nossa criança possa, inclusive, ter espaços, porque a gente fala muito do direito à comunicação como direito ao acesso à comunicação. E o direito ao acesso a uma comunicação de qualidade, ele é fundamental. Mas há uma outra dimensão que é o direito da criança se expressar, se colocar a partir dos seus interesses infantis, dos seus parâmetros, daquilo que ela sente. E o que a gente vê hoje na comunicação comercial, especialmente, é uma ênfase muito grande numa criança que precisa crescer rápido. Ela é empurrada para se tornar adulta, né? Desde a década de 80, 90, a gente já tinha criança ultra jovem, depois ela é a pré-adolescente, ela não é a criança. Então vamos respeitar a criança como ela é, como criança, né? E oferecer oportunidades na comunicação para que ela fortaleça essa condição dela infantil, a imaginação, o sonho, o respeito e, dentro de tudo isso, evidentemente, a condição dela de cidadã, de quem pode participar de um país com democracia, com direito à diversidade, com respeito à diversidade. Então é nisso que eu aposto e queria aproveitar que eu não agradeci no início do programa, lhe agradecer muito pelo convite e dar os parabéns. Muito obrigado. Por esses 10 anos que eu acho que o seu programa e a TV Brasil, eles têm sido fundamentais nesse debate que a gente tem, porque é um dos poucos espaços que a gente tem públicos de largo alcance fazendo todo esse debate, toda essa discussão. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado.